capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas 12, de 13 a 21. Abra sua Bíblia. E se houver algum irmão, algum amigo entre nós que não tenha Bíblia, por favor, irmão, empreste a Bíblia para que ele possa ler a palavra. Então, todos juntos lendo a palavra de Deus. Lucas 12, a partir do versículo 13, que é a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, diz-nos assim a palavra. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu gostaria que os irmãos lessem o versículo 20 na tradução de vocês. Eu estou lendo a NVI, leia na tradução de vocês, todos juntos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite será e o que vem para quem será. Que Deus abençoe e que nos ilumine. Deus pode sentar. A televisão, não resta a menor dúvida, ainda é um grande veículo de comunicação. Lembro quando ela começou a aparecer lá em minha cidade, no Espírito Santo, lá por volta de 63, 64, e preto e branco, aquelas televisões pequenininhas, e eu ficava assim na porta das lojas, olhando com interesse, expectativa muito grande. Quando eu vim para o Rio, que vi televisão na casa do meu tio, eu não saía de frente da televisão, tudo me chamava a atenção. E hoje a televisão é muito importante, como entretenimento, como diversão para todos nós, como instrução, como parte de cultura e muita coisa, é muito importante. E a televisão nos chama tanta atenção que às vezes até diante dos comerciais nós ficamos parados. E existem comerciais bem inteligentes. E eu selecionei um comercial hoje do Bradesco Seguros, que é aquele lema, né? Vai que. E essa mensagem me falou e procurar meditar com vocês sobre essa expressão. Vai que. Com isso não quero fazer propaganda do Bradesco, afinal de contas eu sou um ex-funcionário do Banco do Brasil. Mas é bem inteligente. Vejam a propaganda. Muita gente não faz seguro porque acha que nada vai acontecer. Tudo bem, é uma maneira de pensar, mas vai que, né? Não, porque não é nada mais democrático do que imprevisto, concorda? O sujeito é milionário, tá naquela piscina olímpica maravilhosa e vai que... Blá, 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 blá. Foi. Ou não, é o cara mais sortudo do mundo, mas ele tem um segundo ruim. E nesse um segundo ruim vai que... Já o azarado pensou, vai que... Piscou, vai que... Na verdade, tudo pode acontecer. E contra isso, não inventaram nada melhor do que fazer o seguro da Bradesco Seguros. Bradesco Seguros. É melhor ter. Já pensou nessa propaganda que ela realmente quer dizer? Você está tão preocupado com seus afazeres, com tantos problemas, e não se preocupa com o seguro de vida, né? Mas vai que também na nossa vida espiritual. Tem muita gente correndo de um lado para o outro e até faz seguro de vida, mas o melhor seguro não faz, que é entregar a sua vida a Jesus, ter a sua vida segurada nos braços de Jesus. E esse é o nosso tempo para hoje, para a nossa rápida meditação. Vai que você seja o tipo de pessoa que vive como se Deus não existisse.
Vai que você é um tipo de pessoa que vive como se Deus não existisse. Você fala que crê em Deus, ou você às vezes frequenta um templo religioso, mas na segunda-feira você vive como se Deus não existisse. E existem muitos ateus práticos em nossas igrejas, em nossas comunidades. Você valoriza somente o material. Você se esquece do espiritual. Você não dá valor nenhum ao espiritual. Você só pensa no ter, você só pensa no ganhar, no crescer financeiramente, no ter e ter a cada dia mais bens. Então você não dá valor ao espiritual. Você não valoriza o que é espiritual. Você não valoriza Deus. Você não quer nada com Deus. Você quer ganhar. Você é totalmente materialista. Você ignora a fé. A fé para você é coisa de fracos, dos incompetentes. E para você tudo tem que ser provado. Deus não tem lugar na sua vida. Então você é dominado completamente pela matéria. Você é totalmente materialista. Para você a vida constitui então inteira em possuir. Para você os fins justificam os meios. Não importa então os meios podem ser errados, os meios podem ser da desonestidade, mas o importante para você é levar vantagem em tudo, é crescer na vida profissional, é ter cada dia mais posse, é ter cada dia mais bens, é ter cada dia mais dinheiro. Isso é o que interessa para você. E às vezes você é trabalhador, você trabalha com afinco, você sacrifica a sua vida familiar, não por uma questão de necessidade, porque você quer possuir, você é amante dos bens materiais, você inverte então os valores, e com isso há um vazio enorme em sua alma, há um vazio enorme em sua vida, há uma crise existencial dentro de você, você tem tudo para ser feliz e não consegue ser feliz, você tem todo conforto, você tem casa própria, você tem carro do último tipo, mas você não tem saúde, você não tem família, você não tem paz. Será que este não é você? A pessoa que só pensa na matéria, materialista, totalmente? Um outro tipo de pessoa é você. Vai que você seja o tipo de pessoa que vive como se nunca fosse morrer. Então existem pessoas então que vivem totalmente dominadas pela matéria, são materialistas, mas o tipo de pessoa que vive como se nunca fosse morrer. Então ele vive egoisticamente, ele é dominado pelo egoísmo, ele só pensa em si mesmo. Repara que nesse texto, o texto é claro, este homem então, ele falava então, minha fazenda, meus amigos, não, capítulo 12. E mudou o texto aqui, pera. Então lhes descontou essa parábola, a partir do versículo 16. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra. Então repare bem como a primeira pessoa é usada, singular. Meu, minha terra, minha colheita, meus bens, tudo meu. É um homem então que vivia como uma ilha, só pensando em si, só pensando em satisfazer a si mesmo. A vida dele era centralizada nele mesmo. Então era um homem então dominado pela avareza, pela cobiça. Faltava àquele homem então solidariedade. Ele não pensava em ter para repartir, em ter para ajudar aqueles menos favorecidos, aqueles que estavam enfrentando dificuldades. Mas cada dia ele se preocupava em ter. Chegou um momento que ele não sabia o que fazer com tantos bens, com seus celeiros já estavam cheios. E ele chegou à conclusão que era melhor então destruir os celeiros, construir outros celeiros. Então, um tipo de pessoa que pensa só no presente, que se esquecem que um dia vai morrer. Então, se ele acha que nunca vai morrer, que ele é eterno, que vai ficar para sempre, então ele só pensa em si. Não há altruísmo no seu coração, não há solidariedade no seu coração. É egoísta totalmente. Mas há um outro tipo de pessoa, que talvez você seja. Vai que você seja o tipo de pessoa que vive como se não houvesse amanhã. Tipo de pessoa, vai que você seja um tipo de pessoa que vive como se não houvesse amanhã.
Você pensa que tudo termina com a morte. Se existe um tipo de homem que pensa que não quer morrer, há outro grupo que pensa que tudo termina na morte. Então, se tudo termina na morte, vamos curtir a vida. Então, vamos aproveitar a vida. Então, não existe eternidade. Esse negócio de alma, esse negócio de inferno, esse negócio de céu, esse negócio de vida futura, balela. Então, não existe morte. Então, vamos curtir a vida. Não é eternidade. Não há futuro, então. E essa frase nos faz lembrar uma música dos Legião Urbana, não é? Título Pais e Filhos, em que há o refrão que eles cantam então: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Até aí tudo bem. E depois eles dizem então, porque se você para pensar, na verdade não há. Se você para pensar, na verdade não há. E muitas pessoas, muitos irmãos, amigos nossos, muitos parentes nossos, muitos homens então, dizem então, param para pensar e dizem então que não há amanhã, que não há futuro, não há vida eterna. São os imediatistas então, eles só pensam no aqui e agora. São totalmente imediatistas, o que importa é agora, não é o amanhã, não é o após-morte, não é no futuro, não. Então eles vivem como se não houvesse amanhã, como se não houvesse futuro. São os imediatistas, eu aqui e agora. São dominados então pela filosofia dos epicureus. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há morte, se a vida termina no túmulo, então vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida, vamos comer e beber, extrair o máximo da vida, extrair o máximo dos prazeres. Este homem também pensava assim: eu vou construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo, direi a minha alma: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Versículo 19: descanse, coma, beba e alegre-se. Coma, beba e folga. Então, se eu tenho tantos bens e eu sei que a morte chegará, então se eu vou morrer e tenho tantos bens, então eu vou comer, beber, me divertir, me alegrar, gozar a vida. Então, são aqueles que são dominados pelo prazer. O importante é ter prazer nesta vida. Então, esses três tipos de pessoas nós encontramos nesse texto: o materialista, aquele então que pensa que vive como se Deus não existisse; o egoísta, aquele que vive como se nunca fosse morrer; e o imediatista, aquele que vive como se não houvesse amanhã. Talvez esse tipo de pessoa esteja aqui, talvez esse tipo de pessoa seja você. Mas vai que, se você é um materialista, não crê em Deus e não se preocupa com as coisas espirituais, somente o que é material, se você é um egoísta, só pensa em você, se você é um imediatista, importante é o momento, é o presente, não é morte, então vamos curtir a vida, vamos gozar a vida, vamos experimentar prazer, o máximo de prazer. Esse texto nos faz pensar sobre o nosso futuro. Eu quero que você diga que não há morte, eu quero que você diga que não há eternidade, que não há futuro. A Bíblia nos ensina que existem dois caminhos após a morte. Não precisa a Bíblia dizer que existe morte, porque ela está aí diante de nós constantemente. Basta você ir a Irajá a qualquer dia, que ela é real, não tem jeito de fugir dela. Você pode dizer que não é eternidade, mas um dia você vai experimentar a eternidade. Aquela parábola do homem rico e Lázaro pobre nos esclarece isso. Quantas pessoas que vivem como se Deus não existisse, como não houvesse amanhã, não houvesse inferno, não houvesse céu, não houvesse eternidade. Mas aquele homem também, o mendigo, costumava mendigar pão na sua mesa. Ele não se preocupava com pobres, não se preocupava com Deus. Mas de repente, quando ele morreu, quando ele abriu os olhos, estava no inferno. E agora ele se converteu no inferno, né? Ele começou a pensar em Deus no inferno. Começou a pensar em missões no inferno. Ele quis fazer missões no inferno. Pai Abraão, se for possível, manda Lázaro sair daí. Eu vou olhar a ponta dos meus lábios, a ponta da minha língua, para saciar a minha sede, saciar a minha angústia. E o Senhor procurará uma grande separação dos que estão aqui e os que estão lá. Então não deixe para pensar na morte, para pensar na eternidade, quando você estiver no inferno. Essa é a hora, por isso então algumas
respiração. Vai que a morte o surpreenda a qualquer instante. Você está pensando em curtir a vida, você está pensando em ter bens materiais, você está pensando somente em você. Vai que tudo muda em sua vida. Vai que a morte o surpreenda, você está achando que é dono da vida, mas vai que de repente você vem experimentar a morte. Ou vem enfrentar uma enfermidade que lança na cama, ou um acidente que os deixa inválido. Vai que tudo muda em sua vida. Ninguém viverá para sempre. Esse texto está nos ensinando. Ninguém viverá para sempre. Logo, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Insensato pensar em só viver o presente. Insensato pensar somente em bens materiais. Insensato pensar somente em si mesmo. Porque nós temos uma alma e temos que dar conta dessa alma a Deus. Um dia nós vamos morrer. Ninguém vai ficar aqui para semente. Todos nós morreremos. Então a morte, ninguém viverá para sempre. Hoje, dia 11 de setembro, há 10 anos atrás, pela manhã, eu estava em minha casa, vendo o programa, vocês não gostam que eu falo nele, da Ana Maria Braga, não é? Atento às minhas receitinhas, mas de repente eu fui surpreendido com a notícia que uma torre gêmea já fez. Um avião já havia batido a torre gêmea. E a reportagem, pleno andamento, de repente um outro avião choca a outra torre. Então a gente via o milagre da comunicação moderna, não é? Coisa que do passado, uma semana ou mais, você vendo a notícia, na hora eu estava vendo lá o avião bater na torre, depois no Pentágono. Quase 3.000 pessoas morreram. Aquele atentado terrorista. Hoje essas pessoas estão sendo homenageadas em Nova York. Então, pessoas que foram trabalhar tranquilamente, correndo de um lado para o outro, subindo elevador, descendo elevador, subindo escada, descendo escada, entrando numa sala, noutra sala, e de repente, mortos. De repente, não voltaram mais para casa. A morte não avisa. Às vezes a gente pensa que só os velhos morrem, ou só os doentes morrem. Mas nós podemos morrer a qualquer instante. Lembra que um dia eu estava do outro lado de Rocha Miranda, atravessei para cá, eu estava bem na esquina ali, perto da passarela, e eu marquei uma bobeira, veio um ônibus, não sei como eu fiquei com o corpo bem à frente, o ônibus virou assim, que aquele parte de trás, que segura as mãos ali, da traseira ali, do posto de trás, passou assim no meu rosto, eu senti um vento. Um pouquinho o nariz para frente, um pouquinho, ele me derrubava, eu me matava, porque a pancada seria forte. Então a gente está vivo, por isso que diz mesmo, só morre quem está vivo, né? Nós estamos vivos e de repente a gente morre. Você está todo orgulhoso, cheio de si, de repente você é defunto. Você morre. Apenas um passo. 1 Samuel 20, Davi diz, apenas um passo entre mim e a morte. 1 Samuel 20, versículo 3. Apenas um passo entre mim e a morte. Outra verdade importante desse texto é que nada levaremos daqui. A vida não consiste na abundância de bens, diz o texto. A vida não consiste na abundância de bens. Nada levaremos daqui. Toda a fortuna que você acumulou ficará aqui. Para quem será? Você não vai poder levar nada. Louco, essa noite pediu a tua alma, que tens preparado para quem será. Você não poderá levar para o túmulo os seus bens, a sua casa, a sua conta bancária, os seus carros, nada. Ficarão aqui, serão problemas para os seus familiares. Se a sua família foi tão unida, talvez agora começará a enfrentar problemas de desunião. Os bens materiais provocam. Vai que a morte o surpreenda a qualquer instante. Já pensou que você vai morrer? Ou você acha que você é eterno? Você ficará para sempre aqui nessa terra? Vai que você morra hoje. Qual será o seu destino eterno? Onde você vai passar a eternidade? Vai que você morra hoje. Onde você vai passar a eternidade? Qual será o seu destino eterno? Segundo lugar, vai que
Jesus volte a qualquer momento. Vai que Jesus volte a qualquer momento. Ele não marcou a hora da sua volta. A Bíblia nos ensina então que ele virá como ladrão. O ladrão não avisa. Então a Bíblia nos ensina que Jesus voltará novamente a este mundo. E agora não voltará de forma tão humilde como fez na primeira vez, mas virá glorioso e virá para julgar vivos e mortos. Virá para julgar todos os homens, todos se apresentarão diante dele. 2 Coríntios 5:10 nos diz que todos seremos julgados por nossas obras, quer boas ou más. Então toda a humanidade comparecerá diante de Jesus. Então vai que você viva tempão, né? Mas Jesus volte, você viu ainda. Então vai que a vinda de Cristo, o encontro vivo. Ele virá então para julgar vivos e mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, também versículo 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo consola aquela igreja, dizendo para eles não ficarem preocupados com os destinos dos seus parentes que já morreram. Cristo então nos levará para Ele mesmo, nós estaremos com Ele. Então a volta de Cristo não será um dia triste para nós crentes, que nós agora andamos na luz. Então se andamos na luz, não tememos a volta de Cristo. Devemos estar preparados para esta volta. Então a oportunidade de salvação, meu amigo, você que está neste tempo a me ouvir, ou você que está na internet e vendo a mensagem da igreja, o tempo de salvação é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não interessais os vossos corações. A oportunidade de salvação é enquanto você estiver vivo. A oportunidade de salvação é até a vinda de Cristo. Quando você fechar os olhos, não adiantarão nada orações em seu favor. Jesus, quando aparecer na glória, nos céus, voltando pela segunda vez, não adiantarão mais nada, nenhum esforço. O tempo de salvação é hoje. Você deve estar preparado. A prosperidade não é sinal de que alguém é abençoado. Hoje a teologia é da prosperidade, né? Que diz que então que se você é crente, você vai ter prosperidade. E é bom que lutemos mesmo, que quanto mais bem tivermos, melhor. Que não haja pobre na igreja, miseráveis na igreja, e que um ajude o outro, que ninguém enfrente necessidade, nós vivemos uns para os outros. Mas prosperidade, bens materiais, não é sinal de fidelidade, não é sinal de espiritualidade. Jesus diz assim: rico para com Deus. Vejam bem, mais uma vez, Lucas 12, ele termina assim: contudo, ele diz: insensato, essa mesma noite sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com você, como você preparou? E ele diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então existem muitas pessoas que são ricas diante dos homens, têm muitos bens, mas são pobres para com Deus. E outras que são pobres monetariamente, mas são ricas para com Deus, ricas para com Deus. Então, se o homem dessa parábola era alguém que não era rico, não era rico para com Deus, é porque existem aqueles que são ricos para com Deus. Este homem era rico, riquíssimo, não sabia o que fazer com tantos bens, mas era pobre para com Deus, ele não era rico para com Deus. O mais importante é ser rico para com Deus. E quantas pessoas nas nossas igrejas que são pobres, são simples, não têm carrões, não têm casa luxuosa, mas são ricos, têm certeza de salvação, vivem em paz, têm um lar harmonioso, são felizes em suas famílias, têm alegria, são boas pessoas, testemunham desse evangelho, são pessoas honestas, queridas na sociedade, queridos por todos, são ricos então para com Deus. Eles moram num barraco, mas ricos para com Deus. Isso te interessa. Então, vai que você pense somente em você mesmo. Seja um homem que só pensa em você, que é egoísta, que é materialista, que é imediatista. Mas vai que
você morra esta noite. Vai que Cristo volte esta noite. Qual será o seu destino eterno? Então é tempo de você pensar neste assunto e não deixá-lo para mais tarde, entregar sua vida a Jesus. Eu trago mais uma vez essa história do grande conquistador Alexandre o Grande, que na sua lamúria, na hora da morte, Alexandre expressou 3 últimos desejos ao capitão da sua guarda. E os seus 3 desejos eram esses. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados com prata, ouro e pedras preciosas. À medida que o caixão fosse transportado, iam jogando então todos os seus bens, todas as suas joias, todo o seu ouro, toda a sua prata pelo caminho. E o terceiro pedido, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos, que todos vissem as suas mãos banando no ar. Então, 3 pedidos. Primeiro, seu caixão sendo levado pelos médicos, os melhores médicos da época. O segundo, que seus bens fossem sendo jogados ao léu pelo caminho. E o terceiro, que suas mãos fossem soltas. Um dos generais, então, admirado com esse desejo insólito, perguntou a Alexandre quais as razões desse pedido, e ele explicou. Por que esses pedidos na última hora? Alexandre então explicou. Primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Eles não têm poder perante a morte. Um dia a morte irá vencer. Nós podemos adiar a morte, mas vencê-la jamais. Segundo, quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. Nós não levamos os bens materiais para o túmulo. Os bens conquistados aqui permanecem. Em terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, de mãos vazias partimos. De mãos vazias viemos, de mãos partidas, de mãos vazias partiremos. Então, meu amigo, você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo, reflita sobre a sua vida. Essa vida egoística, essa vida materialista, essa vida imediatista, não é a vida que Deus preparou para você. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar você. Entregue a sua vida a Jesus. Seja rico para com Deus. Seja rico para com Deus. Viva na presença do Senhor. Tenha o prazer de servir o Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Tenha prazer de estar com Jesus. Aceite Jesus no seu coração. É a maior riqueza do mundo. Que adianta, diz ele, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos dizer juntos? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhe a sua alma, ganhe Jesus, ganhe a maior riqueza. Que Deus nos abençoe.